Além do gênero, né? Você como ser humano, o que é que você necessita para você estar bem? Então, a gente sabe que a Organização Mundial da Saúde traz a ideia de que saúde não é só ausência de doença. Então, quando a gente fala de autocuidado, é justamente isso. É você equilibrar as partes que compõem um ser humano. Então, além do gênero, né? Então, há peculiaridades em cada gênero, em cada contexto social, em cada situação de vida, em cada fase de vida, né, como a gente vai abordar muito aqui da questão da maternidade. Então, nesta fase, o que eu preciso? Dentro da perspectiva do yoga, o que a gente sempre tenta colocar como uma provocação. O que eu preciso? O que me faz bem? Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao novo episódio do Pod Pediatras. Eu sou a Aline Velasco, pediatra, e estou aqui com a minha grande parceira, Caroline Mendes, também pediatra. A nossa missão é levar para vocês um conteúdo de qualidade, de forma segura, clara, que fale sobre parentalidade, sobre maternidade e também sobre autocuidado. O autocuidado feminino, o eu materno, e por isso nós trouxemos aqui hoje a Celina. É uma querida convidada nossa, é uma pessoa que faz parte da minha vida há vários anos. Não precisa dar spoiler aqui, né, Celina? Não. É uma pessoa que está comigo há vários anos e nós estamos aí nesses nossos encontros e reencontros. Exato. E que bom te reencontrar aqui hoje. Obrigada por ter aceitado esse convite, por fazer parte desse projeto que é tão importante pra gente. E eu acho que com tudo que você já me ensinou, a gente vai conseguir transmitir muita coisa boa para essas mulheres que estão nos assistindo. Muito obrigada. Eu acho que esse bate-papo é bem importante, trazer o yoga nesse contexto das mulheres, nessa data especial, nesse mês especial das mulheres, e a gente colocar alguns pontos bem importantes aí de autocuidado, autoconsciência. Eu acho que é bem esse caminho que nós desejamos. Nós, como mulheres, a gente quer deixar enfatizado aqui a importância dessa celebração, porque às vezes esse dia pode representar coisas diversas para grupos diferentes de pessoas, para ideologias diferentes de pessoas. O nosso objetivo é transparecer que o Dia das Mulheres ele existe para celebrar as conquistas. Por muito tempo, as mulheres estiveram à margem das conquistas, ao direito de voto. Então, isso começou ali naquela época da Revolução Industrial, quando as mulheres passaram a manifestar o desejo de lutar pelas suas conquistas, pelo seu espaço na sociedade. E hoje, a gente, apesar de ter uma sociedade no Brasil, por exemplo, pela sua maioria composta por mulheres, nós ainda percebemos que as mulheres têm muito que conquistar, têm muito que conseguir. E o autocuidado, eu particularmente vejo como um ponto-chave em tudo isso, porque é através dele que nós conseguimos lutar pelas nossas conquistas. Eu gostaria de saber da sua opinião sobre o assunto voltado aí para o Dia das Mulheres e tudo que a gente iniciou falando aqui com a Aline. Um ponto bastante importante dentro do meu contexto com yoga, como yoga terapeuta, a gente sempre procura pensar assim, que além do gênero, né, você como ser humano, o que é que você necessita para você estar bem? A gente sabe que a Organização Mundial da Saúde traz a ideia de que saúde não é só ausência de doença, mas sim um equilíbrio em várias esferas do ser. Quais seriam esses aspectos? Físico, emocional, mental, intelectual, social, educacional, né, espiritual. Então, são várias esferas que compõem um ser. Então, quando a gente fala de autocuidado, é justamente isso. É você equilibrar as partes que compõem um ser humano. Então, além do gênero, né? Então, há peculiaridades em cada gênero, em cada contexto social, em cada situação de vida, em cada fase de vida, né, como a gente vai abordar muito aqui da questão da maternidade. Então, nesta fase, o que eu preciso? O que me cabe? O que eu posso fazer neste momento da minha vida? Primeiramente, eu preciso saber o que eu preciso, para eu poder ir atrás daquilo que compõe esse autocuidado, né? Sim. Então, para determinada faixa etária, o autocuidado, ele está, assim, bastante básico. Determinada fase da vida, vamos pensar num avançar da vida, você vai requerer outros tipos de cuidado. Então, dentro da perspectiva do yoga, o que a gente sempre tenta colocar
como uma provocação. O que eu preciso? O que me faz bem? Mas isso requer o quê? Autoconsciência, autopercepção, pausa, né? Então, veja como não é tão simples, Não. né? Mas é extremamente instigante. Por quê? Se você tem essa capacidade de se perguntar o que você precisa, você está dando um grande passo dentro da escolha que você vai fazer a partir disso. É aquela pergunta que a gente tem que fazer, né? Que a mulher tem que fazer. Não como mãe, não como profissional, mas como mulher, né? Dar um tempo e perguntar o que eu posso fazer para mim enquanto mulher. Exato. E a gente encontra na realidade das mulheres do mundo moderno, porque a gente sabe que essas mulheres de hoje que estiveram à frente de tantas conquistas e estiveram também se beneficiando com tantas conquistas das mulheres do nosso passado, elas vivenciam uma era diferente. Sim. Em virtude disso, nós encontramos muitas dificuldades para um autocuidado. Nas minhas buscas, eu vi que a principal, que foi pontuado como questão principal para essa dificuldade, é a falta de tempo. Sempre a falta de tempo vem... Eu antes falava assim, acho que erroneamente, mas antes eu falava assim, talvez seja desculpa. Gente, a falta de tempo é realidade. Parece que o mundo hoje, você está envolvido com trânsito, você está envolvido com os cuidados de uma casa, com os cuidados de uma criança. O celular, ele consome a sua energia, consome o seu tempo. Ao mesmo tempo que você resolve 1000 coisas, a gente sabe o tanto que é importante, que você resolve tudo pelo celular, você perde quantas horas, às vezes, do dia ali, que talvez fosse o seu tempinho de dar essa pausa e cuidar de você, da forma como você acredita. Porque o yoga, ele provoca o autoconhecimento. Exato. Foi o que você falou, eu tenho que entender, eu tenho que me conhecer e saber onde eu preciso ajustar ali os pontos para conseguir contornar esses contratempos da falta de tempo. Você tem observado muito isso como realidade nas mulheres que te acompanham? Sim, mas o que a gente nota é que é muito importante a gente nunca desconsiderar a singularidade. Então, eu tenho um tempo X, mas a maneira como eu lido com o cotidiano dentro daquele tempo que eu tenho é diferente de vocês. Eu, Celina, por exemplo, sou uma pessoa que preciso de mais tempo, eu sou uma pessoa lenta. Lenta onde? Na resolução dos problemas, em determinados tipos de tarefa. Tem pessoas que são, até um termo muito comum, pilhados, né? Eles têm uma energia, uma vitalidade maior. Então, ela consegue fazer uma tarefa em um curto período. Então, a individualidade, ela não pode escapar dessa percepção, né? Como eu funciono. Ótimo. Quanto tempo eu preciso para fazer tal coisa, né? Então, as pessoas se perdem. Então, só porque você... Eu vou ter que dar um exemplo, Aline. Eu vou ter que dar um exemplo. Eu fui procurada por uma indicação de uma cliente que é psicóloga e essa paciente dela chegou a mim me dizendo, estou extremamente estressada. Então, o que eu faço? Perguntas básicas, o que está acontecendo, como que eu posso te ajudar através do yoga? E aí ela falou assim, olha, eu estou muito cansada e estressada. E aí dentro da conversa, dentro do diálogo, ela me relatou, eu trabalho em horário comercial e estudo para concurso. Então aí você já pode ver que é um desafio grande. E ela disse, e faço um mestrado. Eu falei, você quer colocar o yoga onde nessa história? Aí ela disse, eu preciso acalmar. Eu falei, você está ciente de que o estresse nessa circunstância é totalmente compreensível? Por quê? Porque você está colocando esse conteúdo no espaço que não cabe. Ela não me procurou mais. Por quê? Porque provavelmente eu apertei dentro de uma situação que ela percebeu que o desconforto... então não é você tentar se curar dentro desse contexto, não tem como. Então, isso a gente tem que deixar muito claro. O que eu consigo fazer dentro do tempo que eu tenho e do meu ritmo. Então, o yoga, ele nunca desvia da autoconsciência. Não dá para fazer tanta coisa em tão pouco tempo, né? E aí a pessoa recorre, sim, às redes. Por quê? Porque ela é extremamente instigante. A pessoa, ela nem está vendo, ela está descansando. Mas será que esse descanso é um descanso de qualidade? Né? Então, novamente, a gente volta àquele ponto. Você se perguntar o que faz bem para você. Tem um outro exemplo. Tem pessoas que chegam no final de semana
Não, final de semana é tempo de sair, de passear. Será? Será que às vezes não é tempo de ficar em casa um pouquinho e descansar, dormir mais, fazer coisas extremamente simples, simplificar a vida, porque você não precisa correr atrás de entretenimento o tempo todo. Então, qualidade de vida nem sempre é abarrotar a sua agenda com coisas que todo mundo faz, e sim coisas que fazem sentido para você e tua família. Simples, né? Olha, e é tão interessante isso, eu vou trazer também o meu exemplo, que você conhece a minha história. E o que acontece? A gente que trabalha muito, né, tem várias jornadas de trabalho, dá plantão, fica muito tempo fora de casa. Junto com isso, vem a culpa materna. Porque você se cobra por não estar tendo tempo de oferecer ao seu filho. Às vezes não sou eu que levo e busco, às vezes não acompanha a tarefa. Todas aquelas demandas da maternidade. Então, a maioria das mães que eu conheço sentem culpa, se cobram. Porque elas colocam uma jornada de trabalho alta, pelas demandas pessoais. Isso é, igual você falou, é individual. Sempre vai ter uma jornada extra. Toda mulher vai ter uma jornada extra, seja como mãe, seja como dona de casa. Ela sempre vai existir. E ainda vem essa questão da culpa. Quando chega o final de semana, você quer o entretenimento para compensar aquela criança pelo fato de você ter ficado tanto tempo fora de casa, por você não ter dado a atenção que precisa. E aí a gente não consegue entender a diferença entre o viver e o conviver. Não é só viver. Você pode conviver com aquela criança em casa, com as coisas simples, fazendo o simples, lendo um livro, assistindo um filme, as coisas corriqueiras do dia a dia, sem se cobrar tanto. Então, você tocou num ponto muito, muito importante pra mim, porque eu sou essa pessoa pilhada, que tô sempre ali ligada, fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, e chega final de semana, não me permito descansar por querer compensar essa ausência, essa falta. E o simples, ele às vezes tem tão mais valor, às vezes ele é tão mais confortável e confortante. E tem um ponto bem interessante, por exemplo, que é o convite que eu faço do yoga online, por exemplo. Então, é uma forma da pessoa fazer a prática do yoga dentro do contexto doméstico. Então, é uma maneira assim, eu digo assim, gente, não saiam de casa. Façam yoga dentro da sua casa, aproveitando o teu lar, porque isso é uma coisa que está um pouco fora de moda, ficar em casa, né? Então, o legal é sair. Às vezes porque você precisa desanuviar um pouco, porém, às vezes é bom, dentro da tua casa, você criar, dentro daquele ambiente, você criar situações gostosas. E inserir os filhos. Por quê? Porque as crianças também precisam ver que a mamãe, o papai, tem um tempo de autocuidado. Isso também é inspirador para a criança. Claro, nós estamos falando também de diversidade de idades. Então, tem momentos que a criança ainda não entende. Mas tem momentos que ela já passa a entender que aquele momento é da mãe, do pai, ou ambos. Inclusive, a criança pode fazer junto algumas posturas de yoga, né? Enriquecendo aquele momento. Claro, vai distrair os pais, mas faz parte também do contexto. Eu tive, por exemplo, praticantes que no finalzinho, na hora do relaxamento, a criança deitava em cima da mãe e ficava, porque ela entendia que era o momento de ficar quietinho. Então, você está inserindo hábitos saudáveis a essa criança, né, através do teu exemplo. Então, por que não você adaptar uma situação para acomodar a criança? Você está assistindo a criança, você não pode sair para uma prática de yoga ou qualquer outra coisa, e dá para adaptar isso no ambiente doméstico, né? Então, são formas também de ajuste dentro da tua realidade. Essa autocobrança, ela existe demais. Até esse tempo online, que você vai estar próximo ali dos seus filhos, é difícil, né? É difícil porque a mãe, ela muitas vezes tem essa dificuldade por estar esgotada. Ela nem raciocina direito o que esse hábito, né, por exemplo, de estar separando para fazer yoga, para estar fazendo essa autorreflexão, esse trabalho consigo é saudável, né, Aline? Diante do que a mãe hoje tem de sobrecarga. Enquanto profissional, enquanto Isso. mãe. Tem uma questão bastante importante que eu acho que a gente pode trazer, que é, você está, a mulher, naquele momento ela está dentro de um papel de maternidade. Esse é um dos papéis dela. Uhum. Mas atrás disto
tem um ser humano. Um ser humano com propósitos internos, sabe? Então, dentro do yoga, a gente procura relembrar a pessoa que ela está num papel temporário. Porque ela vai ser mãe a vida toda. Porém, os papéis, as circunstâncias mudam. Quando pequenininho, requer mais cuidado. Porém, ele vai começando a crescer. E se você coloca toda a tua vitalidade ali e deixa de lado outros fatores, o que acontece? Né? Vocês bem sabem relatar, eu não sou mãe, então não tenho tanta experiência assim, mas existem ali rupturas que vão acontecendo e vão desestruturando aquela mulher que não construiu uma base sólida como humano, pensando nos seus sonhos, nas suas missões, naquilo que aquece o coração além da maternidade. Então, isso tudo precisa estar muito bem ancorado, para que essa mulher vá passando pelas fases da maternidade de uma maneira um pouco mais harmônica, reconhecendo que haverão rupturas, quando eles deixarão de precisar dela para ir à escola, né, já irão sozinhos, um momento do namoro, um momento, de repente, deles saírem de casa ou irem morar fora, né? Então, tem um processo ali que o ser humano precisa estar muito bem ancorado. E isso faz parte do quê? Do autoconhecimento, da consciência das fases, e que chega um ponto que os meninos, as crianças vão caminhar sozinhos e não vão exigir mais tanto dela nesse quesito, né, nesse papel. E quem ela se torna nesse momento? Quem ela é? Sobrou o quê? Né? O que agora faz com que ela se sinta viva? Aí é mais difícil de retomar. Se você, né? se você não consegue vai perdendo a acompanhar identidade isso. enquanto mulher, e daí quando ela percebe, às vezes, né, o filho vai estudar fora, Isso. aí ela vive essa dificuldade com relação à identidade. Tanto que a gente faz essa provocação, muitas vezes. Eu gosto, né, de provocar, assim. Aí eu pergunto, qual é o seu propósito? Geralmente, para a mulher, está atrelado aos filhos. Meu propósito é meus filhos estarem bem. E eu falei, não, estou falando do seu ser, né, não do teu papel. Claro que uma mãe vai querer que os filhos estejam. Não tem nem como, né? Mas o que está além disso? Então, essa consciência de realmente fomentar as necessidades internas, além dos papéis. Eu acho que a gente vive, às vezes, um aspecto social da desvalorização do autocuidado. Como a gente estava conversando aqui antes de começar, batendo aquele papo nosso. A gente vive a exaltação da produtividade excessiva. Isso. Então, as pessoas têm que estar sempre produzindo e produzindo muito. E a mulher tem que ser mãe, ela tem que ser esposa, ela tem que cuidar das atividades da casa, do trabalho, a profissão, que no nosso caso, em alguns casos, a profissão toma quase toda a parte do seu dia. Ela tem que atender aos padrões de beleza da sociedade, que são extremamente exigentes no mundo de hoje. São muitas cobranças que levam a você a desvalorizar o autocuidado. Como que eu vou perder tempo, entre aspas, me cuidando, fazendo o que eu posso fazer para mim, ou sem fazer nada, que também é autocuidado. Então, o ócio, ele é mal visto na nossa sociedade. Sim. Isso dificulta muito o autocuidado. Isso desvaloriza com que você tenha essa pausa, com que você tire esse tempo, com que você tire esse momento para poder manter a sua rotina saudável. Manter rotina já é difícil. Se isso não for prioridade, fica com certeza ainda mais difícil. E nesse contexto, infelizmente, precisarão ser feitas escolhas. Se eu estou sobrecarregada neste momento, eu preciso ter consciência do que é prioridade e algumas coisas terão que ser deixadas de lado. Isso é fato. Coisas, por exemplo, a casa é impecável, né? Então, algumas coisinhas você precisa deixar um pouco de lado, visando o quê? O teu a saúde mesmo. Né? Porque a exaustão tem um princípio dentro de uma lei hermética, que é dentro do livro Kybalion, que você provavelmente conhece, que ele chama ritmo.
Então, é como se fosse um pêndulo. Então, se esse pêndulo vai a um extremo, ele inevitavelmente irá para o outro extremo. Então, se você se sobrecarrega em demasia, é como uma panela de pressão, né? Vamos imaginar. Então, você chega a um ponto, o que vai acontecer? O teu próprio é inerente, é uma lei inerente que vai te levar a outro. Então, você vai o quê? Ter um colapso. Um colapso, um shutdown. Né? Então, acaba o quê? Acaba a energia, acaba a paciência, você vai explodir, você vai... Então, a escolha... Adoece. Isso, certeza. É um adoece. Colapso, gente, é fisiológico, né? Então, não tem como. E é uma palavra que eu sou apaixonada, é a palavra inteligência. Inteligência vem de intellegere, que quer dizer saber escolher dentre. Então, eu tenho opções X, Y e Z. Me capacitar, ter a condição de escolher dentre as opções que eu tenho é inteligência. Sim. Mas, como que eu consigo exercitar isso? Observando, pausando, olhando para aquilo com discernimento. Então, olha que legal, gente. É fácil? Óbvio que não. Não. É óbvio que não é. E é importante você praticar isso, como você falou, para exemplificar para o seu filho. Certeza. Se você quer que ele aprenda a fazer escolhas boas, conscientes, adequadas, apropriadas para cada situação, seja inteligente, a partir do momento do autocuidado, a gente está justamente mostrando isso para eles. Porque às vezes a gente fica preocupado só em oferecer tanto e não consegue mostrar que cuidar de si própria é uma questão de inteligência. Exato. Gente, tudo o que você faz, os seus filhos aprendem. Aprendem. Não tem como, eles observam tudo. Tudo. Então, é óbvio que se você começar a olhar para esse contexto, você vai estar exemplificando para ele e ele vai conseguindo absorver de uma maneira muito melhor do que um discurso, e sim na prática. E correlacionado a tudo isso, fica tão mais fácil quando a gente tem um apoio, quando a gente tem uma família que está no mesmo raciocínio, na mesma vibe de equilíbrio. Então, eu vejo essa necessidade também, Celina, da gente estar informando. É claro, hoje o assunto são as mulheres, mas a família como um todo, né? Da importância desse autocuidado da mãe, desse autocuidado da família, para que haja esse equilíbrio, que esse pêndulo não se torne fique mais neutro, equilibrado, né? Mais neutro. Uhum. E a ideia é essa, né, gente? A própria palavra yoga é união. Então, quando você fala em yoga, é inteireza. É inteireza do ser dentro do contexto. Então, nós somos um ser humano, uma representação micro do macro. Então, você vai amplificando. Quando você é família, você expande um pouco. Sim. E precisa harmonizar aquilo. E aí você vai crescendo como sociedade, como nação, como universo, né? Então, a ideia ela é contínua desse equilíbrio. Por isso que é tão importante a gente explorar essa relação entre o corpo e a mente, que é também uma provocação importante do yoga. Traz pra gente, Celina, um pouco o que você tem de técnica, de prática, dos benefícios do yoga para essas mulheres. Algumas já conhecem, outras ainda não. Algumas famílias já conhecem o yoga, outras ainda não. Existem preconceitos e existem opiniões formadas. Então, eu sei que a prática do yoga leva ao equilíbrio entre mente e corpo. Ok. E aí, como é que a gente vai colocar isso em prática? Como que a gente vai fazer isso acontecer? Primeira coisa, não existe um milagre, né? Tem pessoas que procuram yoga, eu poderia contar muitos casos interessantes aqui, como, assim, a última cartada, né? Para se equilibrar. A má notícia é que ela é uma prática individual. Então, como essas técnicas todas reverberam dentro daquele indivíduo, é uma experiência única. Tem pessoas que passam a ter insights muito rápidos e há pessoas que nunca terão, né? Então, o yoga, ele simplesmente é um mix de técnicas corporais, respiratórias, de relaxamento, de autoconsciência, que são provocações que vão fazer com que aquele indivíduo esteja presente
e dentro do presente ele possa se observar, se reconhecer em suas diversas nuances. Isso parece uma coisa assim meio metafísica e tal, mas não é, gente, é simples. Há pessoas que não reconhecem as partes do próprio corpo. Então, nós começamos com coisas muito simples, que é reconhecer a palma das mãos apoiadas ao solo, a sola dos pés conectadas ao chão, né? Então, ela vai primeiramente aprender a olhar para o seu corpo e perceber como essas sensações reverberam, porque uma coisa é sentir uma pressão nos dedos, outra coisa é como essa pressão reverbera em você, como você se sente em relação àquilo. Então, você vai explorando camadas. Aí, isso vai reverberando no teu cotidiano. Você começa a perceber com mais rapidez quando está tenso, quando está entrando no estado de agitação, de nervosismo, ou começando a perder o controle, né? Então, tem gente que me pergunta, você nunca fica estressada? É lógico que eu fico. Porém, eu consigo tomar consciência mais rápido e, através disso, tentar resolver um pouco mais rápido. Consigo? Nem sempre. E tá tudo bem. Mas a gente precisa perceber que a autoconsciência é uma das formas, uma das grandes ferramentas que você tem para você resolver a enormidade de problemas que são apresentados todos os dias na vida adulta. A nossa vida é resolver problemas, né? Então, o yoga, ele é uma ferramenta especial, né? Eu sou suspeita. Super suspeita. Né? Mas funciona. Funciona. Né? Funciona. E é leve, é uma coisa que não... É bastante simples, todo mundo pode fazer. Isso que eu ia te perguntar, todo mundo pode fazer? Sim, desde crianças muito pequenas até adultos, até pessoas com limitações. Porém, é lógico que precisa ter um instrutor preparado para acolher Sim. aquele grupo. O yoga é uma prática inclusiva, né? Mas assim, eu tenho experiência com adultos e idosos, eu não trabalho com crianças, porque o yoga para crianças é um yoga diferenciado, lúdico, enfim, tem ferramentas próprias, né? Mas sim, e homens, gente? Homens precisam praticar yoga, por que não? Né? Uma ferramenta útil para todos os gêneros. Quais os benefícios que você mais observa nessa sua jornada com yoga, que eu sei que é uma linda jornada cheia de histórias, e o que você vivencia mais de feedback que essas pessoas trazem para você, que mais te encanta e que mais te alegra como profissional? Algo muito simples, diminuição do estresse e da ansiedade e diminuição de dor, que são os meus pontos hoje principais. Agora eu te pergunto, qual ser humano não tem uma dor, seja ela emocional ou física, uma lombalgia, uma cervicalgia, ou não tem o estresse e a ansiedade? Então, se você acha que tem um desses pontos, então o yoga é para você, né? É simples assim. Então, funciona muito bem para diminuição de dor, né? Dores posturais, dores crônicas, inclusive, como fibromialgia, enfim. E estresse e ansiedade. Serve para um monte de outra coisa? Sim. Mas para essas coisas funciona muito bem. Eu gostaria de saber, não sei se é possível, mas uma técnica para a gente passar aqui para as mães, para as mulheres, uma técnica prática que elas podem estar adotando, tendo como base aí a ideia do yoga na vida. Meninas, é muito corriqueiro trazer a técnica respiratória. Eu não gostaria de passar uma técnica respiratória hoje. Eu acho que uma das coisas mais legais, dentro do contexto do yoga, que mais impacta é o relaxamento. Então, para quem está assistindo, é um convite. Ou você pode sentar em uma cadeira ou deitar ao solo e simplesmente fechar os olhos e soltar o corpo. Né? Isso é uma coisa extremamente simples, está acessível, você pode estar em seu escritório, em qualquer lugar, senta e simplesmente solta os pés, solta os braços, relaxe, tenta sentir como é um corpo em descanso. Liberar o corpo ao solo, relaxar ele realmente, se entregar àquela cadeira ou àquele solo verdadeiramente, fazendo aquela vigília, percebendo o olho relaxando, os ombros relaxando, as pernas. É algo tão gostoso,
E tão Tão simples. simples. Você pode fazer isso quando você for dormir. Você deita em tua cama macia e relaxa, fecha os olhos e fica ali curtindo ou não fazer nada, ou ficar quieto, percebendo os detalhes do teu corpo. Simples assim, né? Se integrando, permitindo ao corpo um relaxamento muscular, um alívio do estresse. Né? Não precisa fazer técnica respiratória nenhuma, só liberar. Simples assim. Possível e viável. Para qualquer hora do dia, qualquer ambiente. Porque o difícil é justamente eu vejo isso, porque às vezes eu me cobro muito em relação ao yoga, às práticas de meditação. Nossa, eu ainda não consegui incluir isso no meu dia a dia. Mas é justamente essa questão de não transformar a prática em algo de uma proporção gigantesca. Exato. Que você tenha que tomar várias horas, muito tempo do seu dia. 3 minutos, 2 minutos, já serve. Serve. Então tá bom. Porque pausa é pausa. Pausa né? é pausa. O que vai acontecer é que você vai ampliar a qualidade daquele tempo. Porque é o que você comentou há pouco. Uma das coisas que a gente menos tem é tempo. Então, vamos colocar qualidade nesse pouco tempo que temos. Né? Então, colocar ali realmente a tua inteireza vale mais, às vezes, do que 20 minutos de tentativa frustrada de uma meditação guiada, por exemplo, que é ótima também. Sim. Né? Mas 2 minutinhos de uma boa pausa pode render muita qualidade em seu dia. Entender que não é egoísmo, né? Não é. É necessidade, Necessidade. e é inerente ao ser. Apesar de ser, como você falou pra gente, um ato muito individual, mas é um ato que não é egoísta. Ele é um É ato de amor. interessante. É um ato de amor. Ele é um ato de amor. O autocuidado, gente, é quando você está bem, com certeza você reverbera isso muito bem em tua família, em teu trabalho. Você vai render mais, vai ser mais produtivo também. Não é produção que você quer? Você vai ter uma produção melhor quando você fizer a tua pausa, o teu olhar para dentro e ver o que está faltando, o que está sobrando, né? E fazer esse olhar amoroso sobre cada detalhe da tua vida. Querida, foi muito especial ter você aqui. Muito obrigada por ter vindo, por ter aceitado o nosso convite. Eu queria que você deixasse uma mensagem final para os nossos ouvintes, que você deixasse o seu contato para que elas também possam ter esse privilégio de conhecer o yoga através de você. Gente, então acho que a mensagem final, considerando não só mulheres, né, com todos os seres humanos, é não deixar de olhar um pouco para os seus propósitos de vida, propósitos do ser. Porque quando você tem essa reta missão, tudo que você escolher vai ir de encontro a essa ideia. Então, toda a proposta educacional que você tenha, escolha de como você quer conduzir sua família, qual é a religião que você vai seguir, ela vai estar baseada nesse propósito. Então, é muito legal você se perguntar, o que afinal, lá no final da minha vida, eu quero ter como pegadas, né? Quais são as pegadas que eu gostaria de deixar nesse universo? Né? Como que no que afinal eu me assento? Né? Qual é o meu propósito? Eu acho que esse é legal a gente pensar, né? Vale a pena. Gente, então eu atendo yoga online, yoga presencial, né? Eu vou passar então o meu contato. Sim, passa seu arroba para as famílias. Yogaterapia _Celina, Instagram. Tá? E telefone 629-8172-0971. Então, quem quiser conversar um pouquinho, saber mais, estou à disposição sempre. Eu agradeço imensamente a companhia. Foi um prazer. Prazer. Antes de encerrarmos mais esse episódio do Pod Pediatras, eu gostaria de deixar uma mensagem de empoderamento para todas vocês. Ser mãe é uma jornada transformadora, cheia de desafios, mas também de imensa força e sabedoria. Ao longo deste episódio, falamos sobre o autocuidado e do eu materno. E eu quero que cada uma de vocês saiba que para cuidar bem de seus filhos, é essencial que você também se cuide. Você não é apenas mãe, você é mulher, é indivíduo e merece se ouvir, se respeitar e se nutrir. Assim como faz por aqueles que ama.
Nunca subestime o poder que reside em você. Quando você se dá espaço para cuidar de si mesma, está se permitindo ser a melhor versão de si para a sua família. E isso é um ato de amor próprio e empoderamento. Lembre-se, você tem a força para equilibrar tudo o que a vida exige de você. E isso começa com a valorização do seu próprio bem-estar. Então, respire fundo, se conecte com a sua essência e continue a jornada com confiança, sabendo que ao cuidar de si, você está também cuidando de todos ao seu redor. Você é incrível, o autocuidado é a chave para uma vida mais plena e equilibrada. Até o próximo episódio. Namastê!